Graças a Deus. Chegando aqui para compartilhar, meus amigos, uma palavra de fé ao seu coração, vídeo da semana, onde nós trazemos aquilo que do Senhor temos recebido, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, no nome de Jesus. Vamos romper as barreiras, vamos romper todo tipo de prisão no poder do nome de Jesus. E a palavra, ela vem para nos levantar, para nos abençoar, para nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Olá, amigos, olá, irmãos. Vamos abrir o coração para Jesus falar ao seu coração. Amém. Vamos abrir o coração. Deus vai abençoar. Deus vai tratar conosco nesta oportunidade. Palavra que Ele envia não volta vazia. Amém? O título da nossa mensagem de hoje: disposição para prosperarmos com Deus. Disposição para crescermos com Deus. Amém? Queremos compartilhar aqui ao seu coração 3 áreas da nossa vida que há a necessidade de termos muita disposição para vermos o crescimento da parte do Senhor Deus vindo sobre cada um de nós. Amém? E aqui, como introdução da nossa mensagem, nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 1, do versículo 13 ao 17, que diz a palavra do nosso Deus. Versículo 13 diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, aqui, meus amigos, como introdução, nós vemos Deus trazendo uma palavra através do seu anjo na vida de Zacarias e de Isabel, né? Pessoas que eram ali servas de Deus, estavam de contínuo servindo ao Senhor, porém Isabel era estéril, né? E eles estavam à espera desse filho tão esperado, porém, humanamente falando, havia cessado, não havia mais chance, possibilidade deles terem isso, deles terem a realização desse sonho. Mas Deus, Ele interveio, Deus, Ele se manifestou e Ele fez com que o impossível se tornasse possível. Mas a mensagem para nós aqui é que, olha só o que Deus fala, que aquele filho, o que ele traria para o mundo, para a humanidade? Ele traria a operação de Deus em muitos corações, no sentido de preparar os corações a serem dispostos a receberem o Senhor Jesus. A palavra diz que João Batista foi enviado, né, antecedendo o Senhor Jesus para preparar o caminho para a vinda do Salvador. João Batista trouxe o batismo de arrependimento. A pregação dele era contra o pecado, era contra a conduta errada das pessoas. E ele estava trazendo uma mensagem onde ele alertava as pessoas da necessidade delas se arrependerem, delas se voltarem para o Senhor Deus. E ali ele estava preparando os corações para receberem o Salvador, para receberem aquele que perdoa pecado, aquele que dá uma nova chance, aquele que dá um novo começo. Ele veio para preparar o coração do povo, para que o povo aceitasse o Salvador, o Senhor Jesus. O que nós entendemos com essa palavra
meus amigos, que Deus ele envia da sua palavra ao nosso coração, também hoje, com o objetivo de preparar o nosso coração a aceitar o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a aceitar a palavra que vem dele, as direções que vem dele, os sonhos, planos, projetos que são dele para a nossa vida. Muitas das vezes nós temos planos, projetos e sonhos, porém eles são muito pequenos se comparado àquilo que Deus tem para nós. Mas antes de nós abrirmos mão da nossa própria vontade e abraçar a vontade de Deus, há uma operação do Senhor no nosso coração. Deus vai enviando a sua palavra, o Espírito Santo vai falando conosco, vai tratando conosco, vai nos fazendo abrir o entendimento de que vale a pena abrir mão da nossa própria vontade para abraçar a vontade de Deus. Então tudo isso Deus trabalha no nosso coração à disposição. Amém? E como falamos, vamos ver aqui pela palavra 3 áreas da nossa vida que necessitam, de disposição para vermos o crescimento de Deus se manifestando na nossa vida, para podermos prosperar com o nosso Deus. Amém? Primeira área diz respeito a ofertarmos o nosso melhor para Deus. Nós necessitamos de disposição para entregarmos a cada dia o nosso melhor para Deus. De todas as maneiras que temos para ofertar ao nosso Deus, nós devemos fazer com muita disposição. É o que o Senhor espera de nós, seja através da dedicação do nosso tempo, da nossa juventude, das nossas forças, dos nossos recursos, enfim, todas as maneiras de ofertarmos a Deus, elas devem ser realizadas com muita disposição. Deus ele não se agrada daquela oferta dada de má vontade. Deus ele não se agrada daquela pessoa que faz, sem, vamos dizer assim, sem ter a mínima vontade de fazer, a mínima importância, a mínima, consideração. Deus ele quer um coração muito bem disposto a entregar o seu melhor para ele. É isso que vai trazer a prosperidade do Senhor na nossa vida. E a palavra que comprova isso, por exemplo, está lá em Mateus. Nós temos aqui, lá no livro de Mateus, uma passagem muito linda, capítulo 26, no versículo 6 até o 11, que vai dizer ali sobre o jantar em Betânia, onde Jesus vai a esse lugar e acontece uma situação que traz aqui um ensinamento muito forte para nós. Mateus 26, versículos 6 ao 11. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por um grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Amém. Aqui, Jesus ele foi num determinado lugar, estava ali, obviamente, a cumprir uma missão do Pai, e de repente chega essa mulher, com ali um perfume muito caro, um unguento muito caro, um vaso, perfume de alabastro. Então, esse elemento ele tinha um grande valor para ela e um grande valor para todos, consideravam algo valioso. E ela pega simplesmente isso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Na mesma hora, muitas pessoas ali começaram a questionar. Numa outra, vamos dizer assim, no outro evangelho aqui,
não sendo de Mateus, mas um outro dos evangelhos, vai dar com mais detalhe que a pessoa que questionou a atitude daquela mulher foi Judas. Por que Judas questionou? Porque ele se preocupava, diz a Bíblia, com os pobres, mas porque ele era o administrador, o responsável, né, por todos os recursos, as doações que chegavam até o Senhor Jesus. Ele era o responsável por cuidar das ofertas. Ele era o responsável por cuidar dessa parte. E ele passava a mão, ele roubava, ele subtraía daquilo que era entregue para a obra que Jesus estava a realizar. Amém? Mesmo naquela época, muitos levavam ofertas, né, para, vamos dizer assim, para patrocinar o evangelho, a pregação do evangelho através do próprio Senhor Jesus. Muitas pessoas ofertavam. E Judas era o responsável por administrar, por cuidar, por zelar desta parte. Amém? E como responsável, ele deveria fazer um bom trabalho, mas ele não estava fazendo. E ele se preocupava não com ajudar os pobres, mas com mais dinheiro entrar para que ele pudesse, né, subtrair para ele. Vamos dizer assim, de uma maneira ali reprovada por Deus, mas Deus estava dando tempo para ele se arrepender. E o que acontece? Aqui essa mulher questionada, para que esse desperdício? Poderia vender e dar aos pobres. Quer dizer, ela pegou o melhor que ela tinha e ela derramou sobre Jesus. Quer dizer, ela tinha muita disposição para entregar o seu melhor. Para quem? Para o próprio Deus. E muitas das vezes é o que falta na nossa vida. Nós entregamos o que sobra para Deus. Nós entregamos o resto para Deus. Nós entregamos, né, qualquer coisa para Deus. Nós não entregamos o melhor. Nós não consideramos ao Senhor de verdade. A nossa fé muitas das vezes ela é apenas teórica. Porque quando se trata de entregar o melhor para o Senhor, nós não fazemos. E isso comprova que a nossa fé é teórica, ela não é verdadeira. Porque quando há verdade, então nós não temos limites para a nossa entrega ao Senhor Jesus. Muito pelo contrário, a gente se entrega de espírito, alma e corpo ao Senhor Jesus. A gente abre mão de tudo por amor ao Senhor Jesus. Amém? E aquilo que a gente faz para Ele, a gente faz de todo o coração. A gente faz com muito amor. Nós fazemos com muita disposição. Por quê? Porque há uma entrega verdadeira. Há uma manifestação de uma fé verdadeira. E é isso que estava ali sendo colocado em choque, né? Em jogo. A fé daquela mulher era verdadeira. Ela entregou o seu melhor para Cristo. Porém, manifestou-se o que havia no coração de algumas pessoas, principalmente no coração de Judas. Pelo outro evangelho fica claro que foi ele que questionou mais incisivamente acerca de não desperdiçar o perfume, sim vender e dar aos pobres. Quer dizer, ele manifestou o que havia dentro dele. Ele não havia no seu coração a preocupação de entregar o melhor para o Senhor Jesus. Ele havia segundas intenções do coração dele. Quantas pessoas hoje em dia, quando vê alguém entregando o seu melhor para Deus, elas começam a perseguir, elas começam a zombar, ou elas começam a julgar a pessoa. Amém? Elas começam a ridicularizar a pessoa, né? Chamar de fanática, chamar de religiosa, chamar disso ou daquilo. Muitas pessoas não fazem, mas começam a tirar pedra em quem está fazendo para Deus. Coisa séria. E às vezes estão manifestando o que há dentro delas. Elas não priorizam a Deus, elas não entregam o melhor para Deus e acabam, quando vendo alguém que está entregando o seu melhor para Deus, elas acabam ali invejando. Elas acabam, né, se sentindo invejar, vamos dizer assim, agindo com inveja e tentando até prejudicar aquela outra pessoa. Amigo, amiga, vamos aprender a entregar o nosso melhor para o Senhor. E é necessário disposição no nosso coração
para que isso aconteça. Amém? Porque vai haver muitas pessoas que vão, vamos dizer assim, contrariar-nos. Muitas pessoas que vão questionar, muitas pessoas que vão ridicularizar, que vão tentar fazer com que a gente não pegue tão firme na fé assim. Mas cabe a nós entender a nossa salvação individual e o nosso Deus merece o nosso melhor. Então, tudo que fizermos, que seja com muita disposição para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, aqui é a primeira, vamos dizer assim, a primeira área da nossa vida a estudar hoje, que é necessário muita disposição para podermos prosperar com Deus. É a área do ofertar. Ou seja, tudo que a gente fizer para Deus, entregar, ofertar para Deus, tem que ser com muita disposição para que do Senhor venha a bênção dele sobre a nossa vida. Aqui no finalzinho fala, Jesus falou, portanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. No 10 ele diz, Jesus porém conhecendo isso diz, por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Então, o louvor de Jesus veio sobre aquela mulher. Por quê? Porque ela entregou o melhor dela. Ela entregou o que ela tinha de valor ao Senhor Jesus. Quando nós entregamos o nosso melhor para Deus, o melhor da nossa juventude, das nossas forças, do nosso tempo, amém? Da nossa, vamos dizer assim, dos nossos recursos, a nossa disposição por inteira é de fazer o melhor para Deus, então dele virá o louvor, dele virá a recompensa, dele virá a honra. E quem ficar questionando, quem ficar julgando, quem ficar perseguindo, vai ficar, desculpa a expressão, vai ficar chupando o dedo, vai ficar perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo. Porque quem ganha com Deus é quem entrega o melhor para Deus. Amém? É quem pega firme na fé. É quem não coloca limites para a presença de Deus na sua vida. É quem não se entrega de uma maneira incompleta. Não, aquela pessoa que se entrega completamente ao Senhor Jesus é essa que vai colher o melhor de Deus na sua vida, que vai prosperar com o Senhor. Amém? Segunda área da nossa vida que é necessário é disposição para prosperarmos com Deus. Mateus 25, nós não vamos ler todo o relato, vamos pegar aqui só por cima, a parábola dos 10 talentos, Mateus 25, versículo 14 até o 30, você pode estar meditando aí com a sua Bíblia, mas vamos ver aqui só por cima, na onde o contexto dessa parábola, para nós entender, ali o Senhor, né, chamou 3 dos seus servos, dos seus empregados, funcionários, e repartiu a cada um talentos, né? Ele repartiu para um 5, para outro 2 e para outro 1, conforme a capacidade de cada um deles. Depois ele se ausentou e tempos depois ele voltou e veio a chamá-los para prestarem conta. O primeiro que recebeu 5 disse, olha, está aqui, Senhor. O Senhor me deu 5 e eu granjeei, eu trabalhei, eu multipliquei esses 5 por mais 5. O segundo, a mesma coisa. O Senhor me deu 2, eu multipliquei e tenho aqui 4, ou seja, multipliquei por mais 2. E o terceiro disse, olha, Senhor, eu tive medo, né? Eu sei que o Senhor colhe onde não planta, e começou lá das justificativas, enfim, eu escondi, eu fui, cavei na terra e escondi o talento, né? Está aqui o talento do Senhor. Então Jesus, ele conta essa parábola dizendo que o Senhor, chamando os 3 a prestar conta, ao primeiro ele diz, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Amém? Ao segundo, recebeu também a mesma promoção. E o terceiro, Jesus chamou ele, aquele Senhor chamou ele de servo mau, né? De servo negligente, e enfim, no final das contas, aquele que não multiplicou, que não teve disposição para multiplicar, acabou ficando sem nada. E acabou sendo lançado no sofrimento. Aqui Deus ele conta essa parábola, Jesus ele conta essa parábola para nos fazer entender
que é necessário em nós disposição para multiplicarmos aquilo que Deus tem nos dado. Porque se assim a gente não fizer, a gente acaba perdendo o que Deus tem nos dado. Como assim? Vamos trazer de uma maneira mais clara. Por exemplo, uma pessoa que tem ali a sua família, o seu casamento. Se ela tiver disposição para fazer multiplicar, ou seja, para cuidar do seu casamento, para fazer crescer a bênção de Deus no seu lar, né? Para fazer crescer a harmonia, a união, né? A parceria, a comunhão daquele casal, daquela família, se ela tiver a disposição para zelar pela sua família, pelo crescimento da sua família, em todo sentido, ela vai ter a bênção de Deus. Amém? Agora, se ela não tiver essa dedicação, muitas das vezes a gente vê muitas pessoas perdendo seus casamentos, perdendo suas famílias. Por quê? Porque não souberam cuidar, não souberam valorizar, não souberam se empenhar para fazer com que aquela família fosse abençoada e crescesse junto em nome de Jesus. Outra área muito importante, podemos entender isso também, vida financeira, vida profissional. Às vezes as pessoas, elas fazem o trabalho delas de qualquer jeito, não há disposição, não há entrega, não há dedicação para fazer o seu melhor. E o que acontece? Elas acabam colhendo portas se fechando na vida dela. Como assim? Há pessoas, por exemplo, que a fama delas é de uma pessoa que falta com seus compromissos, que não honra sua palavra. A fama dela é de uma pessoa que faz um trabalho, né, mal feito. E isso vai se divulgando. E o que acontece? Quando ela não cuida daquilo que Deus tem dado, quando ela não faz o seu melhor com aquilo que Deus tem dado, em vez de mais portas irem se abrindo, as portas vão se fechando. Agora, quando a pessoa faz um bom trabalho, quando a pessoa é dedicada, ela tem um bom testemunho, ela é bem vista, a fama dela também vai se espalhando, vai se expandindo e mais portas vão se abrindo. Quando ela é uma pessoa que honra a sua palavra, mais portas vão se abrindo. Agora, se a pessoa ela assume compromisso, mas não honra, as portas se fecham. Conhecemos casos de pessoas que marcaram compromisso, né, em uma outra cidade, e ali chegou nas datas marcadas, a pessoa faltou com a palavra, a pessoa não honrou, a pessoa ficou adiando, colocou desculpa, não deu por isso, não deu por aquilo, vamos adiar, e aí as portas foram o quê? Se fechando. Então há inúmeros exemplos de pessoas que entram por esse caminho de não honrar a sua palavra e as portas se fecham. Então o que a gente aprende aqui? É necessário disposição para multiplicar o que Deus tem nos dado. Quando há essa disposição, a bênção do crescimento do Senhor, ela vai estar de contínuo sobre a nossa vida. Mais portas vão se abrir e portas não vão se fechar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Agora, para terminarmos a mensagem, para concluir, vamos lá para Eclesiastes capítulo 11. Aqui, a terceira área da nossa vida que é necessário ter disposição para podermos prosperar com Deus. Eclesiastes 11, versículo 1 até o 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de quem está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta sequela ou ambas igualmente serão boas. Amém. Aqui, meus irmãos, essa palavra fala muito ao nosso coração.
ela fala sobre semear a boa semente de contínuo. Então, quando há disposição na vida de uma pessoa, ela não fica dando desculpas, ela não fica colocando obstáculo. Pelo contrário, ela é uma pessoa facilitadora. Amém? Ali no versículo 4 diz assim, ó, quem observa o vento nunca vai semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, quem fica dando desculpa nunca vai alcançar nada na vida, nunca vai ter nada na vida. Agora, a pessoa que tem disposição, mesmo havendo nuvens e chuva, mesmo havendo o sol quente, mesmo havendo circunstâncias contrárias, ela tem disposição para lidar com isso, superar isso e seguir a plantar a boa semente, a dar passos de fé, ela vai ter o resultado. Amém? Em nome de Jesus. Então, a terceira área da nossa vida, que é necessário disposição para prosperarmos com Deus, é a área do semear a boa semente de contínuo. O que é semear a boa semente? É tomar atitudes certas na nossa caminhada. É tomar atitude certa, é dar passo certo, é fazer isso continuamente. Amém? Quando a pessoa ela necessita de perseverança e ela persevera, ela está plantando uma boa semente. Quando ela necessita perdoar e ela perdoa, ela está plantando uma boa semente. Quando é necessário ela tomar uma decisão de fechar um negócio ou de abrir mão por amor a Cristo e ela prefere honrar a Cristo, ela está plantando uma boa semente. Então, tudo que a gente faz, devemos estar plantando boas sementes, porque quando a gente planta boas sementes, nós vamos colher bons resultados. Amém? Quando uma pessoa quer, ela dá um jeito, ela semeia algo que vai trazer um resultado bom. Mas quando ela não quer, o que ela semeia é desculpas. Amém? Ela, em vez de facilitar, ela dificulta ainda mais. Ela começa a colocar desculpa. E a colheita dela é uma colheita ruim. É uma colheita de fracasso. É uma colheita de derrota. Amém? Então, amigos, vamos ficar ligados. Vamos de contínuo plantar boas sementes. E assim, quando há essa disposição para plantar sempre o que é bom, para plantar sempre aquilo que de Deus nós recebemos, também nós iremos de contínuo receber o que é bom, aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Olha, que Deus abençoe muito a sua vida com essa palavra, que Ele possa falar mais ao teu coração, em nome de Jesus. O título dela foi Disposição para prosperarmos com Deus. Vemos ali que é necessário disposição para ofertar, entregar nosso melhor para Deus, e fazendo isso nós vamos prosperar, nós vamos receber dele o louvor, a promoção. Também aprendemos que é necessário disposição para multiplicar, valorizar e fazer crescer aquilo que de Deus temos recebido, porque fazendo isso nós vamos conservar e nós vamos desfrutar do melhor que Deus tem nos dado. Amém? Terceiro, nós aprendemos que é necessário disposição para de contínuo semearmos a boa semente. Temos atitudes e tomarmos escolhas que gerarão bons resultados na nossa vida. Que Deus abençoe a todos com essa reflexão, com esse momento de fé, e que a sua vida seja de sucesso para a glória de Deus, segundo os sonhos e os planos do Senhor a teu respeito, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos na fé, cada vez mais, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Deus abençoe, amigos. Glórias ao nosso Deus.